Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Dr. Vanderlei. Boa tarde a todos. De início, eu gostaria de agradecer o convite da Adriana e da Margot. Como a Adriana mencionou minutos atrás, meu escritório é o Departamento Jurídico do Convention já há algumas gestões. Em razão de algumas demandas de associados direcionadas diretamente a Margot e a Adriana, nós optamos por fazer uma das tão famosas lives, né? E tentar aí, se não concluir, mas dirimir algumas dúvidas dos nossos associados e tentar trazer um pouco de norte para tudo isso que nós estamos vivendo, né? Eu tenho o meu escritório, ele é em Florianópolis, mas eu atuo muito em Balneário Camboriú, no setor trabalhista, e eu atendo quase que exclusivamente bares, restaurantes, agências de turismo e operadoras de turismo. Então, é o setor que da imensa maioria dos associados do Convention, né? Então, no que eu puder ajudar, nós vamos batendo aí um papo ao longo dessa tarde. Eu queria mencionar duas pessoas antes de começar o nosso bate-papo jurídico. Eu tenho um grande amigo, juiz do trabalho, que me disse o seguinte: Vanderlei, nós estamos fazendo história. Todas essas legislações, a imensa maioria dessas legislações já existiam. Caso fortuito, força maior, fato do príncipe, que tanto se fala hoje em dia, tudo isso aí já está na CLT há muito tempo, só que não era aplicado. Porque nós nunca passamos por um momento que nós estamos passando, como esse de agora. Aliado a isso, novas MPs que saem aí a todo momento, né? Nós, advogados, costumamos brincar que nós não podemos mais nem dormir, que a gente dorme e acorda com uma nova MP, a gente dorme analisando MP e acorda analisando MP. Então, tudo está muito volúvel aí com o passar dos dias. Isso quando uma MP não é revogada pelo próprio presidente da República, outra MP tem seus efeitos alterados pelo STF. Então, como disse a Adriana, tudo que nós estamos dizendo agora, nesse momento, talvez daqui a 1 hora, 2 horas, já não seja mais isso. Mas, nesse momento é o que nós temos. Vamos tentar dar um norte com a legislação de momento, e eventualmente aí no futuro, se for interesse do Convention ou dos associados, a gente possa voltar a conversar aí sobre eventuais novas MPs, decretos, o que quer que seja. E eu gostaria de mencionar também a Margot. Por quê? A nossa presidente Margot. Porque todas as vezes que nós conversamos, a gente fica todos muito acometidos pela situação que nós estamos vivendo, e a Margot, ela sempre tem uma mensagem de esperança, né? Ela nunca se abate e sempre diz: Vanderlei, nós vamos passar por essa, tá acometendo todo o setor, a gente passa por momentos de grande estabilidade, mas nós vamos passar por isso. Eu concordo com ela, acho que, e costumo dizer outra coisa, ninguém vai sair dessa sem dor. Vai doer para mim, vai doer para vocês, vai doer para o Convention, vai doer para o empregado, vai doer para a empresa, vai doer para o locatário, para o locador, todo mundo. Todo mundo será afetado pelo que está acontecendo. E nós vamos tentar sair da melhor forma possível de tudo isso e espero que consigamos sair ainda mais fortalecidos. Quando eu fui convidado aí pela Margot e pela Adriana, nós pautamos para conversar sobre operações trabalhistas nas relações de trabalho. Mas eu já peço aí licença para Margot e para Adriana, para eventualmente, se for o caso, nós ampliarmos o tema, a pauta, porque me foi dito que a imensa maioria dos partícipes são empresários, mas também temos alguns colaboradores participando. Então, acredito eu que existam aí outras demandas dos empresários que não digam respeito à justiça do trabalho.
como, por exemplo, a questão dos aluguéis. Então, tudo isso está sendo construído, tudo isso está sendo dito, tudo isso está sendo ventilado, estamos construindo história, as decisões começaram a sair de maneira muito incipiente, né? O judiciário foi chamado a opinar, está sendo chamado a opinar aos poucos, e eu não tenho dúvida que isso aí, todas as decisões que nós tomarmos agora, elas só vão se solidificar, só vão se concretizar lá na frente. Quando os tribunais superiores decidirem quem agiu correto ou quem não agiu correto. Então, mas a gente precisa tomar as medidas agora, né? A gente precisa tomar as decisões agora. Em razão disso, o governo federal está editando aí inúmeras MPs e a gente pode conversar sobre elas. Lembrando sempre que todas essas medidas provisórias que o governo está publicando, quase que dia após dia, elas quase que sempre iniciam dizendo o seguinte, que o objetivo da SMP é a preservação do emprego e da renda. Ou seja, tudo isso está sendo feito visando com que não ocorram demissões. Tá? E visando também, na medida do possível, preservar o empresariado aí que já está combalido nesse momento. Então, toda a MP que vem aí um benefício para os empregadores, seja ela um empréstimo a juros baixos, via BNDES, seja uma suspensão do contrato de trabalho, uma redução da jornada dos colaboradores, seja um banco de horas, um teletrabalho, antecipação de férias, sempre tem uma contrapartida. E, normalmente, essa contrapartida é uma garantia de emprego, uma estabilidade aí pelo mesmo prazo que nós estivermos usando o benefício. Então, assim, se fizermos uma redução de jornada por 2 meses, o empregado não poderá ser demitido por 2 meses. Então, tudo tem uma contrapartida visando manter o emprego e manter a renda, né? Então, o que acontece? Desde a Margot, ontem à noite, quando eu conversei com a Margot, e aí nós conversamos sobre as principais demandas do setor, e ela me disse, olha, Vanderlei, a grande dúvida do setor é quando é que eles vão poder abrir. Essa resposta, obviamente, eu não tenho, né? Gostaria muito de ter essa resposta, de poder dizer para vocês quando é que o setor vai reabrir. Ninguém sabe, ninguém viu. O que nós sabemos nesse momento é que existe um decreto estadual determinando a suspensão das atividades de bares, hotéis, restaurantes, agências de turismo, do dia de hoje até o domingo, por mais 5 dias. Não sabemos se esse decreto será renovado, como eles vêm sendo renovados aí dia após dia, semana após semana. Mas, por enquanto, a notícia que nós temos é justamente essa, né? Estamos todos que eu digo, a imensa maioria dos associados do Convention, bares, restaurantes e hotéis, com a suspensão das atividades, pelo menos até o próximo domingo. Agora, minutos atrás, a Adriana me mandou via WhatsApp uma notícia que, obviamente, é apenas uma notícia, é apenas um comentário de um comunicador da NSC, mas que saiu e que ela deve ser ratificada, confirmada, mas a gente passa o dia inteiro olhando o celular e esperando notícias de WhatsApp, links de notícias, para termos uma ideia de para que rumo tomarmos, né? Então, agora há pouco, o Anderson Silva publicou uma notícia no Diário Catarinense, minutos atrás, dizendo que a equipe do governador está estudando a reabertura de alguns setores a partir da segunda-feira que vem, como ele já vem fazendo, né? Primeiro liberou agropecuárias, depois liberou autopeças automotivas, depois liberou alguns profissionais liberais, então aos poucos está se flexibilizando essas suspensões. Salões de beleza, cabeleireiros, massagistas, pedicures, tudo foi sendo liberado aí
ao longo das últimas semanas. E essa notícia do Anderson Silva, agora do Diário Catarinense, de minutos atrás, como eu disse, menciona que, e eu não poderei ser definitivo de maneira nenhuma, só estou trazendo uma notícia que talvez nem todos tenham conhecimento, porque ela acabou de sair, que a equipe do governo do estado estuda flexibilizar a reabertura dos bares, restaurantes e hotéis para a partir da próxima semana. Então, parece que, e a gente sabe que o segmento está gestionando junto ao governo do estado essa situação, né? A própria Abrazel tem lutado muito pelos interesses dos bares e restaurantes, então existe uma pressão, entre aspas, sobre o governador, e parece que os bares e restaurantes aí estão numa pauta de possível reabertura para a partir da semana que vem. Tomara que sim, faço votos para que sim, tomara que consigamos, e tomara que possamos todos voltar a trabalhar aí e tentar sair dessa crise, né? A gente sabe que não sairemos dela imediatamente, muitíssimo pelo contrário, né? Não é a reabertura do setor que vai fazer nós voltarmos a ser o que era antes, mas eu tenho dito que quanto antes abrir, melhor, né? Quanto antes abrir, antes retoma, antes a gente começa a captar nossos clientes, a gerar faturamento. Então, torcendo, tomara que sim, tomara que a partir aí dos próximos dias nós tenhamos essa possibilidade, tomara que essa notícia do Diário Catarinense de hoje venha a ser confirmada nos próximos dias. Então, nós temos aí uma série de assuntos que nós podemos conversar, não apenas trabalhista, né? Como eu disse, eu peço desculpas a Margot e a Adriana por eventualmente ultrapassar a pauta da nossa live, mas acredito eu que, como eu disse antes, tem determinados assuntos aí que são do interesse do segmento e dos empresários. E já fugindo um pouco do tema, tem essa questão dos aluguéis, né? Eu, como advogado de bares e restaurantes, tenho recebido muitas demandas, muitas indagações de meus clientes, como é que eles vão pagar o aluguel das competências março, como é que eles vão pagar os aluguéis da competência abril, com os restaurantes fechados aí por determinação do governo do estado, do governo federal, não temos faturamento, não temos renda, não temos condições de pagar os aluguéis, e, lamentavelmente, nós não temos uma legislação que agasalhe essa situação, né? O que aconteceu foi que algumas empresas começaram a ajuizar ações, chamaram o judiciário para se manifestar a respeito, visando aí uma redução no valor dos aluguéis dos restaurantes, bares, escritórios de advocacia, empresas em geral, né? Principalmente essas que estão impedidas de abrir. E até o momento eu tomei conhecimento de 3 ações ajuizadas, com base na teoria da imprevisão, que diz que quando nós celebramos o nosso contrato de locação, nós não esperávamos que nós estivéssemos passando por esse momento que nós estamos passando agora. Então, aí houve uma alteração durante o transcurso do período locatício, houve uma alteração na realidade, né, do próprio contrato de locação que fora celebrado. Dessas 3 decisões que eu tive acesso, como eu disse, é muito novo, né? O judiciário está sendo chamado a conversar a respeito disso. Uma delas, até foi a primeira delas, é uma ação aqui de Videira, aqui do estado de Santa Catarina, na qual a juíza refutou a possibilidade de revisão dos aluguéis e manteve o valor originalmente fixado no contrato. Então, essa foi a primeira notícia que se teve. Depois dessa, nós tivemos outras 2 notícias no país, de outras empresas que ingressaram com ações visando reduzir os aluguéis. Uma delas é um escritório de advocacia de São Paulo, que conseguiu uma liminar para reduzir o valor do aluguel deles de R$ 2.000 para R$ 1.300, ou seja, uma redução aí significativa para quem está passando pelas dificuldades econômicas que nós estamos. E a outra é um restaurante de São Paulo. É um restaurante de São Paulo que entrou com uma ação
com base na teoria da imprevisão, dizendo que não está podendo abrir suas portas em razão dos decretos de calamidade pública federal e estadual, e, portanto, está sem faturamento e que não conseguiria pagar o aluguel. Esse é o primeiro restaurante do país que eu tenho notícia que tenha ingressado com ação. Provavelmente outros já ingressaram e as notícias ainda não apareceram. Talvez isso esteja na mesa dos magistrados para serem despachados, e nós teremos notícias nos próximos dias, com certeza, de novidades a respeito. Mas esse restaurante de São Paulo conseguiu uma liminar para reduzir o valor do seu aluguel para 30%. Então, ao invés de pagar 100%, vai pagar 30% durante o período de calamidade pública. Eu fui até a decisão para verificar se, na verdade, não se estava prorrogando o pagamento desses outros 70% para o restante do período locatício, e, na verdade, não. Na verdade, o juiz que deferiu a liminar, ele efetivamente reduziu o aluguel para 30%. Ou seja, se o restaurante pagava R$10.000, durante o período de calamidade pública, vai começar a pagar R$3.000 de aluguel. Então, assim, o que eu tenho dito aos meus clientes sempre é, num primeiro momento, procure o proprietário, procure a imobiliária, tente negociar. E é o que eu tenho feito com os meus clientes. Eu tenho alguns clientes restaurantes aqui em Florianópolis, procuramos a imobiliária e conseguimos, após uma negociação aí bem longa, reduzir os aluguéis das competências março e abril em 50%. Então, o que ajuda, né? Se a gente não chega aí no ideal, pelo menos a gente paga um aluguel pela metade. Então, a minha indicação aos meus clientes sempre tem sido no sentido de procure a imobiliária, procure o senhorio, procure o proprietário e tentem negociar. Prefiro que isso tudo seja formalizado, prefiro que tudo isso seja trocado via e-mail, WhatsApp, o que quer que seja, para depois, se porventura nós tivermos que judicializar isso, nós podermos mostrar para o Poder Judiciário que, olha só, nós tentamos negociar, nós procuramos os proprietários, as imobiliárias, e não encontramos guarida, não logramos êxito. Como não logramos êxito, estamos batendo as portas do judiciário para ver se o judiciário nos auxilia com essa questão do aluguel. Então, penso eu que essa questão do aluguel é uma questão importante, mais uma vez eu digo, fugindo já de início do tema, para os proprietários de empresas. Eu vejo isso nos meus clientes e acredito que é possível, de uma certa forma, e flexibilizar a questão do aluguel, que a gente sabe que é um custo muito alto, né, para as empresas. Às vezes, os aluguéis aí são R$20.000, R$30.000, R$40.000, e nós, com as portas fechadas, como é que vamos conseguir pagar isso? Então, o que eu digo? Procurem as imobiliárias, tentem negociar, e se porventura não conseguirem, batam as portas do judiciário, com base na teoria da imprevisão, sempre provando, né, que tentaram negociar, sempre provando que estão impedidos de funcionar, com base nos decretos, e pedindo uma liminar aí para tentar reduzir o valor desses aluguéis. Mas, enfim, é só um início, né, e agora vamos, aí, na medida do possível, tentar partir para os temas que nós combinamos, que seriam as questões trabalhistas, né. Eu tenho uma pauta aqui, eu tenho alguns tópicos, mas eu estou vendo que o Rafael Scalco postou uma pergunta ali ao lado, no caso da suspensão do contrato de trabalho dos colaboradores. Essa é uma questão. O que acontece? A MP 936 abriu a possibilidade das empresas suspenderem os contratos de trabalho e ou reduzirem as jornadas dos colaboradores, com a possibilidade de flexibilização do valor pago a título de salário, né? Num primeiro momento, a MP 936 veio e disse, você pode, com relação à suspensão, ali a pergunta do Rafael, você pode suspender o contrato de trabalho do seu colaborador por até 60 dias.
Então, o que acontece? Você suspende o contrato por até 60 dias, né? Em dois períodos de 30, pode ser 30 mais 30, e quem passa a pagar a remuneratória do seu empregado é o governo através do seguro-desemprego. Na verdade, não é o seguro-desemprego quem paga, são os cofres públicos quem paga, mas utiliza a tabela do seguro-desemprego como base de cálculo para o valor remuneratório desses empregados. Então, a gente suspende os contratos de trabalho por 30 mais 30, o que eu sugiro, né? Prefiro fazer 30 mais 30 do que fazer 60 direto. Em contrapartida, o colaborador terá uma garantia de emprego pelo mesmo prazo. Se fez por 30, ele terá uma garantia de emprego por mais 30, não poderá ser demitido. Fizemos por 30, ele não poderá ser demitido pelos próximos 30 dias, a contar do retorno às atividades, que pode ser o chamamento da empresa, pode ser o encerramento do decreto de calamidade. E quem vai pagar a remuneratória desses colaboradores no período de suspensão do contrato de trabalho é o governo federal através do seguro-desemprego. A empresa continua obrigada a pagar os benefícios, isso é importante. Unimed, plano de saúde, sim, a empresa continua pagando. Vale Transporte não irá pagar, porque, obviamente, esse empregado não está se deslocando empresa-trabalho e trabalho-empresa. Mas aqueles benefícios que a empresa já estava concedendo ao empregado, ela continuará concedendo ao empregado. O governo federal irá pagar apenas o salário durante o período de suspensão. E como a gente faz isso? Que essa é a pergunta do Rafael. Pois então, o que acontece? A MP 936 veio e flexibilizou isso no sentido de dizer que basta um acordo individual com os colaboradores para que nós possamos celebrar a suspensão e também a redução dos contratos de trabalho. Então, a gente chama os nossos empregados, ajusta com eles, faz a redução, faz a suspensão. Existe um termo padrão para isso, né, que os jurídicos e as contabilidades das empresas estão adotando, celebra com o empregado e notifica o Ministério da Economia, antigo Ministério do Trabalho e do Emprego, atualmente o Ministério da Economia. Notifica o Ministério da Economia acerca da celebração desse acordo individual, que deverá ser submetido ao empregado com 48 horas de antecedência e deverá ser comunicado em até 10 dias a data da assinatura. Essa é a redação original da MP. Você celebra com o seu colaborador de maneira individual e avisa o Ministério da Economia que você celebrou. A notícia que vem do Ministério da Economia é que lá já bateram 7 mil acordos. Que 7 mil acordos já bateram lá no Ministério da Economia. Estava tudo muito bom, estava tudo muito ótimo, acho que isso traria aí uma celeridade, uma agilidade na negociação entre empresa e empregado, até que 2 dias atrás, numa ação protocolizada pela rede, o ministro Lewandowski alterou a forma, através de uma liminar, né, a concessão de uma liminar, alterou o procedimento a ser adotado na celebração desses acordos de suspensão e ou redução. Então, o que o ministro Lewandowski disse? Disse que você celebra o acordo de maneira individual com o seu colaborador, mas agora você não mais manda direto para o Ministério da Economia. Agora você tem que primeiro passar pelo sindicato da categoria. Então, isso trouxe aí um enorme problema, né? Porque o que antes era algo simples, era algo fácil, né? Celebra entre empresa, empregado e avisa o Ministério da Economia. Agora você precisará passar pelo sindicato laboral, que terá que intermediar essa negociação. Você terá que avisar o sindicato, comunicar o sindicato formalmente que você celebrou um acordo de suspensão ou redução com o seu colaborador e chamar o sindicato para que o sindicato possa interceder ou aproximar as partes na celebração desse acordo de redução ou suspensão. E se porventura o sindicato não responder ao chamado, a gente considera a própria
decisão do ministro Lewandowski, do STF, diz que você considera o acordo como celebrado. Então, se o sindicato ficar silente, nada fizer, você considera esse acordo como celebrado. Tá? Então, assim, mas eu não acredito que vai ser isso que vai acontecer. Eu acredito que os sindicatos, quando chamados a opinar ou a agir, eles irão agir, eles irão solicitar algumas garantias, solicitar alguns pagamentos, solicitar algumas taxas, algumas associações de funcionários, e isso já está acontecendo. Então, lamentavelmente, aquilo que era tão fácil aí pelos termos da MP, agora se tornou um pouco mais difícil, né? Bem mais difícil. De qualquer forma, o que acontece? Essa é uma decisão, e aí, como a Adriana falou aí no começo da live, o que vale hoje talvez não vale amanhã, né? Ou talvez não valha daqui a algumas horas. Esse mesmo processo da rede, no qual o ministro Lewandowski deferiu a liminar, ele está pautado para o pleno do STF ratificar ou reformar essa decisão. Então, na semana que vem, em o pleno, na pauta da semana que vem do pleno, talvez essa decisão do ministro Lewandowski possa vir a ser reformada e talvez a gente possa voltar àquela redação original da medida provisória, que era celebra entre empresa e empregado, comunica o Ministério do Trabalho e do Emprego e está tudo valendo, né? O que vai acontecer a gente não sabe, né? Mas na semana que vem a gente terá aí uma resposta, até porque aconteceu um entrave muito grande no meio do caminho, né? Eu, particularmente, tendo a imaginar que essa decisão, mas essa é uma opinião pessoal, né, gente? Que essa decisão tem uma chance de ser reformada. Tá? Essa é a minha opinião. Acho que ela não se manterá. Mas isso é um exercício de futurologia, né? É apenas uma opinião, que deverá ser confirmada ou não com o julgamento do pleno do STF na semana que vem. De qualquer forma, eu não deixaria de fazer. Ainda hoje pela manhã, um cliente, operadora de viagens, me ligou e disse, nossa, olha só, agora nós estamos nas mãos do sindicato, voltamos a estar nas mãos do sindicato, que tinham perdido força e tal. O que eu disse para ele é o seguinte, olha só, não vamos deixar de fazer. Por quê? Olha só, gente, nós temos que comunicar o nosso empregado com 2 dias de antecedência. São 2 dias. Nós temos que comunicar ao sindicato ou ao Ministério do Trabalho com 10 dias. Ou seja, tudo isso, na melhor das hipóteses, só irá se resolver em 12 dias. Eu não perderia esse tempo, eu não perderia esse prazo. Eu já começaria a agir agora. Para o pessoal que pretende fazer a suspensão do contrato de trabalho ou a redução de jornada, começa a fazer. O julgamento do pleno do STF é na semana que vem, nós estamos ganhando tempo. Agora, quem nós vamos ter que comunicar semana que vem, eu não sei, mas pelo menos já está andando, pelo menos eu já não perdi tempo, eu já não perdi prazo, eu já celebrei, celebra, avisa o funcionário, assina e guarda para si. Deixa guardado, você tem 10 dias a contar da assinatura para comunicar quem quer que seja. Na semana que vem, o pleno decide se é Ministério da Economia, se é sindicato ou se é algum outro ente, mas a gente já tomou a atitude, a gente já fez alguma coisa. Porque, assim, o que eu costumo dizer para meus clientes? Cada dia que a gente perde é um dia de dinheiro que a gente tem que pagar. Tem que seja aluguel, seja salário, seja o que for. Então, não percam tempo. Celebrem os acordos, se vocês, com a contabilidade de vocês, com o jurídico de vocês entenderem que devam celebrar, celebrem, ganhem tempo, semana que vem a gente decide. Não, vamos para o Ministério da Economia? Não, vamos para o sindicato. Lá na frente a gente vê. Tá? Então, acho que agora passou a pergunta aqui, era do Rafael, né? Então, acho que se o Rafael, porventura, aí tiver mais alguma dúvida, não tiver respondido, escreve de novo que a gente retoma o tema. Com relação à colocação do Beto ali, que é o nosso contador, né, do Convention, eu concordo com ele, né? Os sindicatos voltaram a ganhar força, né? Tudo aquilo que
eles tinham perdido, né? Estavam aí à míngua de remuneratória, alguns fechando, outros demitindo, reduzindo o horário de trabalho, porque eles perderam as contribuições todas. Agora eles voltaram a ganhar força, porque agora caiu no colo deles, né, a possibilidade aí de fazer uma renda, e o Beto está dizendo ali que eles estão querendo cobrar para efetuar esses acordos. Cobrar para efetuar os acordos é pouco, tá? Tem sindicato aí que está pedindo uma série de benefícios para os colaboradores. Se eles cobrarem uma taxa de 300, até eu tenho ouvido falar em uma taxa aí de 200 a 400 reais, eu particularmente acho que vale a pena, tá? Acho que assim, por causa, eu sei que os caixas estão raspados, né? Mas pagar uma quantia módica para termos uma segurança jurídica como essa que a MP está nos trazendo, eu acho que vale a pena. O problema é que tem sindicatos, e aí